No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Ela já foi deputada estadual, senadora da República, ministra da Pesca e Aquicultura, ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais e ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos do Brasil. Ela também é professora de Física e filiada ao Partido dos Trabalhadores. Hoje, no Sala de Entrevistas, tenho o prazer de receber a candidata ao Senado pelo PT catarinense, Ideli Salvati, que gentilmente atendeu o convite da nossa produção e está aqui no Sala. Ideli, que prazer tê-la aqui conosco. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. O prazer é meu, né? Inclusive, eu quero registrar que na entrada aqui da TV Primavera, eu lembrei de um poema lindíssimo do Mayakovsky, né? Qual é? Que diz que eles podem arrancar 1, 2, 3, 4 rosas, mas jamais vão deter a chegada da primavera. Ah, mas você está falando isso para me fazer uma massagem, para me... A TV Primavera é isso, não é? Não, mas olha, fiquei impressionado. Qual é o nome do... Mayakovsky, é um poeta russo. Maravilhoso. Gosta de ler bastante, Ideli? Eu já li muito. Né? Atualmente, a gente lê mais os WhatsApps, né? Os WhatsApp da vida. Está muito ligada nas redes sociais? Tem que estar, né? Tem que estar ativa. No Instagram, está sempre ativa, sempre participando. Né? Agora eu tenho Twitter, tenho Instagram, tenho Facebook, né? Tem mais outras coisas que eu já nem sei os nomes. E é você mesmo que atualiza? O Insta e o Twitter, sim. Aí o Face agora já... Nesse processo agora da eleição, aí a gente não tem tempo. Antes eu fazia, mas agora não dá mais tempo. Legal a gente falar sobre isso, porque você já participou da eleição que começava efetivamente quando abriam-se espaço para as propagandas eleitorais no rádio e na televisão. Hoje já tem a inclusão. Tem pré-campanha. Né? Isso, e tem as redes sociais. Mudou muito uma campanha eleitoral? Mudou muito, mudou muito. Eu participei de várias, né? Ou como candidata, ou apoiando, né, coordenando, e nós temos uma nova realidade, até porque Santa Catarina é um dos estados onde as pessoas estão mais conectadas, né? Nós temos, assim, uma utilização de percentual bastante alto, né, da internet e das redes sociais. Então, imaginar fazer uma campanha sem levar isso em consideração é já meio caminho perdido, né? Então, a gente tem que estar... atuando mesmo, né, de forma ativa nas redes sociais. O candidato que não está plugado nas redes sociais, ele já está em desvantagem? Já está em desvantagem, Principalmente porque, assim, né, todas as redes sociais está afastando as pessoas, né, está retirando aquele contato que as pessoas tinham com TV, com imprensa escrita, né, jornais e revistas. E o próprio rádio está sofrendo também. Mas o rádio talvez seja o único que você pode, inclusive, estar no Zap ouvindo, entendeu? Porque o rádio você não precisa parar o que está fazendo. Você não precisa parar, né? Então, eu acho que ainda o rádio sofre menos a concorrência, né, das redes sociais. E então, como é que você está analisando todo esse processo eleitoral brasileiro? Porque eu conversei com vários candidatos, seja da direita, seja da esquerda. Conversei com Décio Lima recentemente. Alguns meses atrás, conversei com um cidadão que tem a ideia totalmente oposta do candidato Décio Lima, que é o candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. E incrível, todos concordam num ponto. É uma eleição completamente atípica. É uma eleição que eu diria que tem componentes atípicos e é uma eleição de uma importância, entende? Eu considero uma das mais importantes eleições das últimas décadas. Por quê? Primeiro porque nós sofremos um golpe. Nós tivemos a retirada de uma presidenta eleita democraticamente, numa eleição que foi disputada e que, em todas as outras que a gente participou e não ganhou, a gente respeitou o resultado. No caso da presidenta Dilma, não. Os que perderam não respeitaram o resultado, bloquearam o Congresso Nacional, ou seja, nada se aprovava, era pauta-bomba, era inviabilizar e era investigação para cá e era, né, processos de pressão, chantagens explícitas, como foi feita pelo Eduardo Cunha, que queria, né, que a presidenta Dilma desse ordem para a bancada do PT votar contra, né, o seu processo, né, de investigação. E, então, foi um processo que acabou culminando com o golpe, que é algo que trouxe profundas consequências. Eu vou dar um exemplo bem concreto, Herbert. Assim, olha, eu desafiei, inclusive, numa outra emissora que eu dei entrevista, a me apresentar uma única foto, só uma. Eu só quero uma foto de uma fila com 500
500 desempregados para disputar uma vaga numa loja. Isso aconteceu há 2 semanas em Itajaí. Uma loja abriu uma vaga, entende, de balconista, na mesma hora se formou uma fila de 500 desempregados. Uma cidade como Itajaí. Como Itajaí, entendeu? Não é uma metrópole. Não, né? não é uma metrópole, entende? Então, e isso não acontecia durante os governos de Lula e Dilma, entende? Nós tínhamos, pelo contrário, né, nós tínhamos uma situação até assim, tinha carro de som passando nos bairros, né, oferecendo emprego, tinha, dependendo da cidade, fretava ônibus para ir buscar em cidades próximas, para garantir, né, trabalhadores. Então, nós vivenciamos o pleno emprego. Nós tivemos o menor índice de desemprego da história do Brasil em 2014, o último ano exatamente que a Dilma governou, porque 2015 e a metade de 2016 ela não conseguiu governar. Depois da Copa ali ficou difícil. Não, aí não governou mais, tá? Então, nós sofremos esse golpe. Com o golpe, assumiram pessoas que não têm nenhum compromisso com os interesses e com a soberania brasileira, tanto que, né, estão entregando. Você imaginar que eles fazem leilão do nosso petróleo, do pré-sal, que é uma descoberta fantástica, que é a última reserva, entende, praticamente dessa dimensão descoberta no planeta e não tem previsão de outra da mesma magnitude. Estão fazendo leilão, entregando o barril de petróleo por um valor abaixo de uma latinha de refrigerante. Então, eles não estão vendendo, eles estão entregando uma riqueza que estava destinada, inclusive, né, por projeto de lei que a gente votou. Eu participei da votação, né, num primeiro momento como senadora, depois como ministra das Relações Institucionais, né, fazendo a relação com o Congresso, de destinar da riqueza do petróleo, da parte que fica com o Brasil, com o governo brasileiro, 75% para a educação, 25% para a saúde. E eles estão entregando isso, entende? Para a petroleira, para a empresa que, entende? Deram agora, recentemente, uma isenção fiscal para as petroleiras, para a Shell, Chevron, Exxon, ou seja, essas empresas multinacionais poderosíssimas, elas tiveram uma isenção tributária, além de ganhar, né, o petróleo nos leilões de graça, ainda uma isenção tributária de mais de R$1 trilhão. Desde quando uma Shell, uma Exxon precisa de isenção tributária? Entende? Eles deviam era pagar mais imposto ainda do que... Então, assim, tem um desmonte, a questão dos direitos, né? Essa reforma trabalhista, Herbert, ela é criminosa. Imaginar que as pessoas vão trabalhar por hora, sem nenhum direito, sem nenhuma garantia, não tendo contribuição, ou seja, ao trabalhar por hora, nesse tal desse trabalho intermitente, né, que eles aprovaram como uma grande evolução, não consigo imaginar, entende, evolução, ao invés de você ter garantido o teu emprego, o teu salário, o teu benefício, a tua aposentadoria, você trabalhar de forma totalmente sem segurança nenhuma. Você trabalha 8 horas hoje, amanhã você não sabe se você vai trabalhar uma. Entende? Como é que as pessoas podem organizar a vida? A senhora acha que houve retrocesso na reforma trabalhista? Nossa, ela é absurda. Ela foi considerada, e eu não tenho a menor dúvida, como um retorno praticamente à escravidão. É o primeiro passo? Reforma trabalhista, depois uma reforma da Previdência? Eu diria até que a reforma trabalhista, de alguma forma, já retira a Previdência das pessoas. Porque se você trabalha, né, contratado por hora, trabalho intermitente, você não tem contribuição para a Previdência. Entende? Você não tem... Inclusive, tem um absurdo na legislação que se a pessoa não trabalhar aquele determinado número de horas, né, necessários para atingir, ela é que paga, entende? A parte do patrão, para ela poder ter direito. Ou seja, além de pagar dela, ela paga ainda a parte patronal para poder ter direito àquele mês de contribuição. Mas alguns analistas e até cientistas políticos afirmam que mais cedo ou mais tarde vai ter que mexer na Previdência. Não, mas uma coisa é você mexer na Previdência. Nós mexemos durante o governo Lula na Previdência. Mas aí, para você mexer na Previdência, você tem que colocar na mesma mesa os trabalhadores, os patrões e o governo. E aí, dali sai uma negociação para poder ver qual é a reforma, que é uma reforma necessária e suportável. Insuportável. Porque é óbvio que tem que mexer na Previdência de tempos em tempos. Por quê? As pessoas vão vivendo, né? Tem uma expectativa de vida aumentando. Então, se você não modifica as regras, você acaba, por si só, inviabilizando, né? Porque a Previdência, a lógica da nossa Previdência era, né? Já não é mais
pela reforma trabalhista, de que quem trabalha contribui e a contribuição de quem trabalha é que paga o benefício de quem já trabalhou. Certo? Então, é um sistema de benefício e de compromisso intergerações, né? De uma geração com a outra. Por isso é que tem que ser acordado, por isso é que tem que ser negociado, entende? Tem que ser de comum acordo. Não pode ser como eles fizeram, entende? Se juntaram. E veja bem que eles foram assim, de uma rapidez imensa, porque eles fizeram a terceirização, que precariza, né, as relações de trabalho e tal, depois fizeram essa invenção de trabalho intermitente, de trabalhar por hora, né, e ainda queriam, por cima, ainda completar terminar com a Previdência, né. Então, eu acho que deu para segurar a reforma da Previdência, mas eu tenho a convicção de que... Né, mas segurou porque é na eleitoral. Exatamente, porque é isso que a gente está dizendo. Eu sempre falei. Se não tiver uma mudança de rumo em quem está governando o país e quem estará como maioria no Congresso, vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida. Os deputados não iam querer uma pauta-bomba em ano eleitoral. Não tenho a menor dúvida. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Por isso que a gente tem colocado na minha plataforma, na minha proposta, né, que eu estou elaborando, eu tenho 3 coisas prioritárias. Quais são? São 3 coisas. Primeiro, a gente tem que acabar com o congelamento por 20 anos dos investimentos. Porque não tem cabimento, né? Um país que está crescendo, um país que precisa crescer, precisa se desenvolver, não pode ficar com educação, saúde e segurança congelado, entende, 20 anos. Isso é o fim. A outra questão é a reforma da trabalhista, que nós precisamos. Não que não seja necessário ter algumas modificações, precisa ter. Mas vamos fazer isso o senhor acha que foi muito radical? Negociado, não, porque eles vieram para acabar, né? Ou seja, vieram contra os trabalhadores de forma muito clara. E a terceira coisa, tem que revogar essas barbaridades que eles fizeram de entregar a riqueza e a soberania nacional, que vai desde a mudança, né, na legislação para a entrega do petróleo, entrega de terras para estrangeiros, né, um país que tem áreas do território que consegue ter até 3 colheitas por ano. Imagina a cobiça, né, dos estrangeiros de comprar essas melhores terras. E isso foi flexibilizado. Nós estamos agora na iminência de ter flexibilização também para a questão da água. A Nestlé está louquinha para adquirir direitos sobre a água, inclusive o nosso aquífero Guarani, né? Eles estão de olho no aquífero Guarani. Então, é a maior reserva de água doce do planeta. Do planeta, né? A história de entregar a base de Alcântara para instalação de base espacial dos Estados Unidos, isso é interferência direta na nossa soberania, entende? A história de entregar a Embraer para a Boeing. A Embraer é o caso mais bem sucedido. Mas não é meio mito isso não, Ideli? Não, querido. Não tem nada de meio mito. Não tem nada de meio mito. A Embraer para a Boeing? A Embraer, não, eles negociaram a entrega. Entende? Eles negociaram a entrega. Tá? Ainda não chegaram a assinar porque está tendo resistência, inclusive da aeronáutica. Porque é um escândalo. O Brasil investe para desenvolver uma tecnologia que é reconhecida e, né, consagrada mundialmente, e depois do país ter investido, é um dos itens mais significativos da nossa balança, inclusive comercial, de exportação de aeronaves, e aí depois a gente entrega para a Boeing, para a concorrente. Entende? Então, são coisas assim que nós vamos ter que revogar. Tá bom. Ideli Salvati, candidata ao Senado da República pelo PT de Santa Catarina. Ela é a nossa primeira candidata a participar do Sala de Entrevistas. Obviamente que o convite da nossa produção está sendo estendido aos demais candidatos ao Senado. A candidata Ideli Salvati foi a única até agora que se prontificou a vir até aqui ao nosso estúdio e participar do nosso programa. O espaço está aberto para todos. E já voltaremos com o segundo bloco do programa. Estamos de volta com Sala de Entrevistas e hoje a minha convidada é a candidata ao Senado
da República Federativa do Brasil pelo PT, Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina, Ideli Salvati. Candidato Ideli, no primeiro bloco a senhora estava falando que o impeachment sofrido pela presidente Dilma Rousseff, que é candidata ao Senado em Minas Gerais, aliás, ela lidera as pesquisas lá em Minas, foi um golpe. Foi um golpe. Mas por que o impeachment da Dilma foi golpe e do Collor fez parte da democracia? Não, o problema do impeachment não é fazer parte da democracia ou não fazer parte da democracia. Mas qual foi a diferença de A diferença é crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade está tipificado. E pedalada fiscal não é crime de responsabilidade. Até porque se fosse, isso teria caçado todos os presidentes anteriores e posteriores, porque o Temer também já fez pedalada fiscal nesse pouco tempinho que ele está desgovernando o Brasil, entende? Então, o que houve, e que isso ficou explícito, foi uma conjugação de forças políticas que se aliaram junto à imprensa brasileira, que é predominantemente dominada por poucas famílias e é quase um oligopólio, ou seja, né, você tem 2, 3 redes que dominam desde o rádio, a TV aberta, jornal, revista, né, fazendo com que a opinião que eles publicam seja a opinião dominante. E uma TV como essa, por exemplo, né, que é uma TV que eu tenho o entendimento de ser uma TV aberta, não consegue concorrer com o poderio econômico de uma Globo e etc. e tal, certo? Então eles têm um domínio econômico para manter uma determinada opinião. Então, se juntou as forças políticas com a Rede Globo e companhia, né, com parte do judiciário, que aí já está cada vez mais comprovado, que agiram em consonância e se relacionando diretamente com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, porque a Operação Lava Jato já está comprovada que teve orientação, participação e, inclusive, lógicas de utilização de investigações e de equipamentos que vieram diretamente, estão diretamente ligadas aos interesses econômicos dos Estados Unidos. O senhor acha que a Lava Jato é uma farsa? Não, a Lava Jato não é uma farsa, para nossa infelicidade. A Lava Jato, ela destruiu, em pouco tempo, mais da economia brasileira do que uma guerra. Mas não houve escândalo do petróleo, da Petrobras? Não, querido, uma coisa é você ter alguns diretores identificados como corruptos, envolvidos com alguns políticos, você fazer uma investigação para punir estas pessoas e você fazer um estardalhaço, né, uma operação que destrói a empresa, não só, né, diminui o valor de mercado da Petrobras, como destrói os segmentos altamente relevantes economicamente, como as grandes empresas de construção brasileira, como destrói a indústria naval brasileira, como destrói naquela operação da carne fraca, lembra da carne fraca? Claro, que foi uma operação absolutamente desastrosa e desastrada. Santa Catarina e Rio Grande do Sul sofreram? Sofreram, desde o pequeno agricultor até as nossas indústrias de alimentação. Então, assim, em nenhum lugar do mundo você pune a corrupção desmontando as empresas. A primeira coisa que qualquer processo de investigação, você vai nos Estados Unidos, você vai na Suíça, você vai, entende, na Alemanha, em qualquer país né, que tenha forças econômicas poderosas, quando identifica caso de corrupção, a primeira coisa que eles fazem é separar a investigação das pessoas corruptas da estrutura da empresa, porque senão você destrói a economia, você destrói o emprego e você destrói inclusive o potencial econômico do próprio país. Uma das empreiteiras que, né, eles desmontaram na Operação Lava Jato, uma delas tinha obras em 16 países no continente americano. Tinha obra inclusive nos Estados Unidos. Entende? Uma das, não vou citar o nome aqui, mas foi a responsável pela reforma e ampliação do aeroporto de Miami. Então, uma empresa desta magnitude, entende? Ela faz uma diferença para a economia de um país, porque quando uma empresa
brasileira, né, vai atuar ou vai fazer uma obra, ou vende, ou exporta, ela está gerando emprego e recurso, economia, dinheiro para o Brasil. Então, jamais isso podia ter sido desmontado desta forma. E é muito interessante, né? É muito interessante. Porque quais foram os setores econômicos que foram afetados pela operação de combate à corrupção? Petróleo e gás, que os Estados Unidos têm todo o interesse, né, de se adonar aqui da riqueza, né, que nós descobrimos, as grandes empresas de construção, a indústria da alimentação, que o Brasil era, né, campeão mundial, agora já não é mais, certo? Ou seja, todas as investigações de corrupção afetaram setores econômicos que interessavam aos Estados Unidos. Certo. Entende? Então, ou você acha que em banco não tem corrupção? Claro que tem. Mas eles não mexeram na corrupção do banco, inclusive com provas cabais que tinham. Eles não mexeram na corrupção da Globo, por exemplo. Não mexeram. Não mexeram. Aliás, até esconderam o processo lá de sonegação da Globo, certo? Então, assim, é uma coisa que ela é direcionada. E eu quero dizer com isso que não significa que não tenha ocorrido corrupção, ocorreu. E eu quero dizer que, para nós, do governo Lula e Dilma, nós temos tranquilidade de dizer, porque fomos nós que demos condições, inclusive, para a Polícia Federal ter equipamento, ter tecnologia, entende? O Ministério Público ter autonomia, né? Né? Toda essa estrutura de liberdade de investigação, inclusive a lei da delação foi, entende, promulgada no nosso governo. Mas isso tudo não foi utilizado para efetivamente combater a corrupção somente. A corrupção acabou sendo uma desculpa para destruir parte significativa da economia brasileira e para fazer perseguição política. Porque, gente, não venha, acho que todo mundo está vendo, ou seja, essa intenção de voto no Lula, ele estar liderando, a população enxerga, entende e raciocina de forma muito clara, entende? Que tem um direcionamento. Porque você imaginar que não tem nenhum tucaninho preso? Nenhumzinho. Tucaninho, a senhora fala, vamos falar claro. O tucaninho é o povo do PSDB, entendeu? Certo? É a turma do roubo anel, entendeu? É a turma, né, o Serra. O Serra está com movimentação, entende? Com conta fora, no exterior, beneficiando a filha dele. Mas está solto. Livre, leve e solto. Os tucaninhos tudo voando solto por aí, entendeu? Então está mais do que claro. Vai dizer que não tem perseguição? No mesmo dia que soltam o João Rodrigues... Candidato, deputado federal pelo PSD. Pelo PSD. É de Chapecó, se não sabe. Chapecó. Estava preso. Aliás, ele tinha uma liberação para sair do presídio lá de Brasília e cumprir expediente na Câmara. Nova, né? Na Câmara, né? Virou meme na internet, foi o primeiro deputado presidiário do país. Dormia na cadeia, legislava... Agora liberaram ele para fazer campanha. Tá liberado. Entendeu? Mas o Lula eles não liberam. E o direito que dá ao João Rodrigues sair é o mesmo que dá ao Lula. Ou seja, você não tem os seus direitos políticos cassados até ter a sentença transitada e julgada na última instância. Perfeito. Entendeu? Então, e é essa a determinação da ONU. Foi essa a determinação do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que teve babaca, entende? Desculpe a palavra, né? Mas teve babaca de jornalista da Globo dizendo que era fake news. Como que é fake news? O Brasil aprovou o acordo dos direitos humanos. Eu estava lá no Senado. Eu e todos os senadores, todos, os 81, votamos a favor de que o acordo sobre direitos humanos fizesse parte da legislação brasileira. Ou seja, com base no acordo, que é lei no Brasil, aprovado pelo Congresso Nacional, determina que o Lula tem plenos direitos políticos, portanto, pode concorrer, pode fazer campanha, entende? Pode dar entrevista, coisa que está proibido pela turma do Moro, né? Aquela rapaziada que se associa para infringir a lei, né? Porque foi o Moro, o Gebran, no Rio Grande do Sul, mas o Flores...
do presidente do tribunal, mais a Dodge, né, aquela que canta samba agora com a Carmen Lúcia, né? E com a Alcione. E com a Alcione, coitada da Alcione, né? Onde é que foi se meter? Eu que tanto gosto dela. Então, eles se associaram e são réu confesso, né? Porque eles disseram que a lei estava sendo esquecida ali para manter o Lula preso. Entende? Então, eu até reproduzo aqui, porque foi uma coisa muito forte, né, que eu ouvi, porque é o seguinte, a lei brasileira diz o seguinte, quando 2 ou 3 se reúnem para burlar a lei ou cometer um crime, tá? Isso se chama quadrilha. Então, a Dodge, o Moro, o Gebran, o Flores e o diretor da Polícia Federal, todos réus confessos que disseram que não cumpriram a lei, porque a lei era para soltar, entende? Eles formaram uma quadrilha para perseguir o Lula. Candidata, a senhora não tem imunidade. Não, eu tenho imunidade sim, porque isso está escrito lá, na lei. Na lei está escrito. E eles são réus confessos. O Gebran declarou isto, o delegado da Polícia Federal contou os telefonemas que ele recebeu do Moro, da Dodge, do presidente do tribunal, para não cumprir a ordem judicial. Ele contou. Eles são todos réus confessos, entende? E aí, como eles se juntaram para descumprir a ordem, eu posso dizer sim que são quadrilha. Tá bom. Mas e a Idely Salvati no Senado? Caso seja eleita, qual é o papel? É de fazer esse barulho, de defender os interesses do PT? O que a Idely Salvati pode contribuir novamente? Em primeiro lugar, as pessoas me conhecem como senadora, me conhecem como ministra. E eu não vou mudar. Eu vou ser uma leoa para brigar pelos interesses, né, daqueles que mais precisam, de votar a favor, entende, dos interesses. Porque no Brasil você tem os que estão muito bem, né? E no nosso país nós temos um absurdo, né? Porque nós temos 6 pessoas, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoinhas que têm o equivalente em riqueza à metade da população. 6 pessoas têm a riqueza equivalente a 100 milhões, tá? Então lá no Senado não contem comigo para votar a favor de quem não precisa, né? Eu vou estar lá, como sempre fiz, votando a favor dos que mais precisam. Seja em termos de Brasil e principalmente porque eu sou senadora, né? Vou ser, espero ser, né? Estou pedindo o voto para ser senadora pelos interesses de Santa Catarina, dos catarinenses, né? Todo mundo, inclusive assim, você pode perguntar, inclusive, aos empresários catarinenses aqui da região. Se alguma vez algum pleito correto e relevante do setor produtivo aqui do sul do estado, que eu não abracei e não coloquei embaixo do braço e a gente foi vitorioso. Fomos vitoriosos quando a gente abraçou a questão do carvão, de poder ter, entende, empreendimentos de produção mais limpa, tanto que nós temos aqui, né, que eu atuei diretamente ajudando, né, aqui em Criciúma. Ajudei o setor cerâmico, entende, de forma fundamental em toda a discussão do IPI, do crédito de IPI Premium, na questão de desoneração, de poder os produtos, né, da indústria de material de construção entrarem nos benefícios fiscais para poder entrar no programa Minha Casa Minha Vida, que alavancou a venda, né, desses produtos. Então, tudo aquilo que é do interesse e que acaba revertendo, né, em termos de aumento da riqueza, inclusão, emprego, eu sempre coloquei embaixo do braço e briguei como uma leoa, né? Por exemplo, eu estava agora conversando com o nosso ex-prefeito Décio Góes aqui, né? Nós tivemos de investimento de saneamento e de PAC drenagem aqui em Criciúma, foi uma verdadeira revolução, né? Assim, em termos de investimento, de ampliação da rede de esgoto, que era ridícula, né? Que a gente conseguiu acompanhar e trazer os recursos, ajudar a trazer os recursos, né? E numa parte dos recursos, que foi o PAC drenagem, por exemplo, foi um recurso que o presidente Lula determinou depois daquele desastre, aquela tragédia que nós tivemos no Morro do Baú, lembra, em 2008? Que aquilo correu o mundo, né? Aquelas cenas, foi assim, devastadora aquele episódio e tal, e foi acompanhado diretamente, né, pelo presidente Lula. Ele mandou, à época, a Dilma acompanhar na ponta do lápis, entende? E a gente acompanhou. E aí ele destinou meio bilhão, foram 525 milhões para serem investidos em prevenção de catástrofes de enchentes, né? Fundamentalmente enchentes. Enchente, pois tá? E aí é o seguinte,
A princípio, a Dilma só queria destinar para os municípios do Vale, porque a tragédia tinha sido no Vale. E aí eu falei assim, não senhora, porque em Santa Catarina esta aconteceu no Vale. Mas nós temos esse tipo de tragédia em várias outras regiões e vários outros municípios. Então nós conseguimos ampliar o número de cidades, ampliar o recurso. E, por exemplo, veio o recurso daquela verba que seria exclusivamente para o Vale, depois do Morro do Baú, veio o recurso para Araranguá, para Criciúma e para Tubarão. Ou seja, nós conseguimos incluir 3 cidades aqui do Sul. Então, isso é que eu digo, entende? Fazer a boa briga. A briga que traz melhoria para a população. E esse tipo de atitude e de atividade eu já fiz. Por isso que eu não tenho nenhum problema de pedir o voto novamente à população de Santa Catarina, que sabe que a gente vai lá para brigar, né, e para lutar pelos interesses, volto a dizer, dos que mais precisam. Ideli, boa sorte nessa caminhada, conta sempre com a gente, as portas estão sempre abertas. Posso dizer o número? Pode. É 130. 130. E eu quero pedir o voto também para o meu companheiro de chapa, o Lédio Rosa, né, que é uma pessoa fantástica, que é 131. O Décio 13, o Lula 13. Tá bom. É fácil. Ideli Salvati, candidata ao Senado pelo PT de Santa Catarina, é a nossa primeira candidata a participar do Sala de Entrevistas. Mais uma vez, a nossa produção, através do Fernando, reitero, está entrando em contato com todos os candidatos, não só ao Senado, como ao governo do Estado. Ideli foi a primeira a se prontificar a vir aqui à TV Primavera. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até a semana que vem, se Deus assim permitir.